Então, falando aí sobre a administração contemporânea, né? Os sistemas de informação, eles são essenciais no século XXI. As empresas hoje em dia, elas dependem dos sistemas de informação para realizar atividades rotineiras, né? No nível aí operacional. Também as empresas necessitam dos sistemas de informação no nível tático, né, da organização também, para gerar relatórios, balanços, né? No nível estratégico, as empresas necessitam também dos sistemas de informação para auxiliar o processo de tomada de decisão a longo prazo, no nível estratégico. Então, é uma vertente aí, uma tendência no século XXI, a necessidade da utilização das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, né, vinculadas ao processo decisório e de planejamento nas organizações do século XXI. E aí, quais são os principais tipos de sistemas? Quais são os principais conceitos de sistemas de informação? A gente tem a teoria geral dos sistemas, né, que é necessário para um sistema ser implementado numa empresa, a importância da organização dos dados, né? Esses dados ali organizados, classificados também, né? Geralmente em estrutura de bancos de dados também, depois a gente vai falar um pouco sobre esses níveis de estrutura de banco de dados. Eles são utilizados como insumo que são necessários para o input nos sistemas de informação, são mecanismos de entrada, aonde os sistemas de informação eles vão processar esses dados, o processamento, e na sequência a gente tem o output, que são os produtos de informação. Os produtos de informação. Então, os sistemas de informação hoje auxiliam as empresas, né? A partir da organização de dados, eles conseguem processar esses dados, gerando produtos de informação. Quais são os produtos de informação que a gente tem para auxiliar a gestão de uma empresa contemporânea? Aí vale vocês lembrarem, né, nessa revisão que a gente está fazendo aqui, dos relatórios, tabelas, gráficos, mapas, dashboard de indicadores. Hoje está bem comum aí, né, os painéis interativos. Então, são produtos de informação que trazem ali diretrizes, caminhos possíveis para os gestores da empresa planejarem ações e também para tomar decisão. No século XXI, nas empresas, sejam elas privadas ou públicas, né, não há espaço para improviso, não há espaço para achismo. É muito importante as organizações se munirem de sistemas de informação para produzir informações que vão favorecer a gestão e o processo decisório nas organizações contemporâneas. Perfeito? E aí, quais são os sistemas de informação, os tipos de sistemas de informação que são necessários para que uma empresa implemente soluções que vão possibilitar essa empresa ampliar a sua vantagem competitiva, né? Na perspectiva aqui dos dados, vale a gente lembrar que tem algumas hierarquias de dados, de organização de dados. A gente tem aqui, ó, os dados compilados aí por meio de tabelas, as tabelas, né? A gente tem esse conjunto de tabelas, podem compor
bancos de dados, tá? O conjunto desses bancos de dados podem possibilitar a organização estruturar um conjunto de banco de dados relacional, bancos de dados relacionais. Então você tem a interação desses bancos de dados. Exemplo: banco de dados do setor de vendas da empresa, do setor de clientes, do setor de fornecedores. Então a gente tem um conjunto de bancos de dados relacionados dentro da organização. Você consegue vincular, né, através de mecanismos de chave primária, estabelecer conexões entre esses bancos de dados, o que reduz as chances ali de redundância de informação na organização. Então esse nível aí a gente já começa a profissionalizar um pouco mais aí a estrutura dos nossos dados dentro da organização. Lembrando que os dados são insumos básicos para os sistemas de informação. Não adianta a gente ter o melhor sistema de informação, né, adquirir o ERP mais caro para a minha empresa, se eu não tenho informações, dados aí, ó, bem organizados, tá? Bem estruturados. O sistema de informação ele não vai melhorar os seus dados. O sistema de informação ele vai processar esses dados. Então a empresa tem que desenvolver uma cultura de gestão da informação dentro da organização. O cadastro do cliente tem que ser preenchido de forma fidedigna, de forma precisa, correta, porque todas as entradas de dados no meu sistema, na minha estrutura de dados, né, vão servir para auxiliar a tomar de decisão lá na frente, através dos produtos de informação, tá? Então, além dos bancos de dados relacionais, quando a empresa vai crescendo, uma empresa de grande porte, ela migra dos bancos de dados relacionais para estruturas de data warehouse, que já é uma estrutura mais robusta aí, né? Data warehouse, que vem a ser o que, né? A gente tem conjuntos, a tradução literal ali, né? Grandes armazéns de dados, né? Armazenagem de dados. São conjuntos de bancos de dados relacionais de departamentos ou de filiais da sua empresa. Você consegue vincular tudo isso numa grande estrutura de dados, que é o Data Warehouse. Tem conjuntos de bancos de dados relacionais integrados nesse nível de hierarquia aqui de banco de dados, de organização de dados, tá? Então, grandes empresas, eles necessitam aí estruturar o Data Warehouse devido ao grande volume de informações, de entradas que tem dentro da sua estrutura de dados, tá? E aí, hoje em dia, especificamente aí no campo do marketing, né, a gente prospectar clientes, diagnosticar perfil de clientes, identificar tendências, nível de aceitação de um produto, um serviço ou da marca de uma empresa no mercado. Hoje a gente pode recorrer a uma estrutura ainda mais ampliada, que consegue conectar informações da empresa com outros bancos de dados externos à organização, inclusive utilizando o potencial das redes sociais. O smartphone, né, o celular, e hoje em dia, no Brasil, a gente tem em torno de 215 milhões de brasileiros, né? E celulares ativos no Brasil hoje, a gente tem aí 240 milhões de celulares no nosso país. E a grande maioria das pessoas, né, estão conectadas aí nas redes sociais, fazendo pesquisa sobre produtos, né, seguindo marcas conhecidas aí, né? Então, para o empreendedor, para o gestor da empresa, é importante conectar a esse universo das redes sociais
e ver o nível de aceitação, a demanda por produtos, analisar o comportamento do cliente em relação aos concorrentes, aí um nível aí mais ampliado que a gente fala hoje, que inclusive aqui está como ponto aqui da nossa conversa, é o que a gente conhece aí como Big Data, tá? Que são essas estruturas amplas, né? O nível ampliado aí, mais ampliado de organização de dados, vinculando várias fontes, inclusive as redes sociais, né? Que possibilita a empresa ter uma precisão sobre perfil de cliente, tendências de compra, né? Tendências de produtos, nível de aceitação do seu produto no mercado, informações dos seus concorrentes. Então, essa estrutura aqui, ó, é a estrutura aí mais ampliada que você consegue chegar, né, nas organizações. Aqui são empresas de maior porte, né, acabam utilizando, mas a empresa de médio porte também pode utilizar essas estruturas, tá, mais ampliadas de dados. Aí tem que atrelar a questão do custo-benefício, né? Imagina, você está começando uma empresa agora, está empreendendo. Você vai adquirir um sistema que vai fazer leitura e análise de Big Data, né? Você tem que avaliar se é necessário ou não. Na maioria das vezes, pessoal, de maneira bem prática, a organização de dados numa empresa se dá por meio de planilhas, por meio de tabelas. Depois isso vai evoluindo, essas planilhas, essas tabelas vão migrando, né, para uma estrutura de banco de dados. Esses bancos de dados vão crescendo, evoluem para uma estrutura relacional e aí você vai aprimorando a gestão de dados na sua organização. E aí tem os sistemas, um tipo de sistema específico que cuida dessa organização dos dados, que são conhecidos aí como os sistemas gerenciadores de banco de dados, os SGBDs. Então a gente tem aí, ó, sistemas específicos que cuidam dessa organização dos dados na minha organização, na minha empresa, né? Então a gente tem aí os sistemas gerenciadores de bancos de dados que vão estabelecer regras de acesso, vão estabelecer aí controle de acesso, né, também, de quem vai ver qual dado, quem vai poder editar dados dentro da minha organização, um grupo bem restrito. Aqui você tem os profissionais aí, ó, os analistas de bancos de dados, os desenvolvedores de bancos de dados. Então é quem vai cuidar dessa organização para você ter informação precisa para auxiliar o seu planejamento, tomada de decisão numa empresa de pequeno, grande, médio porte, ou uma empresa do setor privado ou da administração pública, tá? Então, isso é muito relevante dentro das organizações, ter uma atenção especial com a organização dos dados, tá? Às vezes as pessoas pensam que sistema de informação basicamente se resume a investir e comprar o melhor sistema de informação que existe. Não, é importante você se preocupar com essa organização dos seus dados. Eu costumo dizer aí nas aulas, né, que os dados é como se fosse o combustível aí dos sistemas de informação. O sistema de informação não tem como você operacionalizar sistemas com informações precisas se você tem dados ali que não estão devidamente organizados, tá? Então esse primeiro ponto aqui, importante a gente relembrar, né, daqui que vem o conceito aí do Big Data, né, que a gente comentou aqui, desse nível mais ampliado aí de organização de dados. Também nas organizações, para você estruturar esses dados, identificar qual o melhor sistema para a sua demanda, né, dentro da sua empresa. Na maioria das vezes as empresas também, elas têm um conjunto de sistemas que não se comunicam, né? Então, você tem que diagnosticar essas demandas, esses desafios, as potencialidades na sua empresa também. Às vezes você tem colaboradores que têm perfil, né, já de trabalhar com sistemas de informação, você pode potencializar isso dentro da sua empresa, formando, né, e consolidando multiplicadores, né? Então é importante a gente pensar em soluções de Business Intelligence, que são os BIs, né? Business Intelligence não se resume
a um sistema, tá? O Business Intelligence é uma solução de gestão da informação, conhecimento e tecnologia dentro da empresa. Vai envolver ali o mapeamento de processos, mapeamento de procedimentos, vai envolver também diagnosticar se a empresa tem a documentação dos sistemas de informação, da organização dos bancos de dados, né? Então, o Business Intelligence é uma solução ampliada dentro da empresa. Ela também vai indicar quais são os sistemas mais adequados e customizados para a demanda da empresa que vocês trabalham. Então, é uma solução bem mais ampliada. As pessoas costumam vincular Business Intelligence e reduzir ele ao sistema, a um programa. E não é, tá? É muito mais ampliado esse conceito de BI dentro das organizações. Por exemplo, Business Intelligence, quando você vai pensar uma solução de Business Intelligence para a sua empresa, ele pode indicar quais são os sistemas necessários para a sua empresa ampliar a sua vantagem competitiva no mercado, tá? Então, é uma solução estratégica macro dentro das organizações, tá? Recentemente aí a gente tem alguns sistemas, né, sobre SGBD, né, os sistemas mais conhecidos que a gente tem. A gente tem Oracle, que é um SGBD, MySQL, né, são sistemas pagos. Tem sistemas livres, né, gratuitos, que caracterizam aí, tem uma eficiência e eficácia muito semelhante a esses sistemas proprietários, tá? Como, por exemplo, o PostgreSQL, que é um SGBD aí que as empresas utilizam, empresas privadas, né, vêm investindo aí no PostgreSQL, e tem uma comunidade também de desenvolvedores que vão sempre aprimorando esse sistema gerenciador de bancos de dados, tá? Aí, por exemplo, a Oracle tem uma solução de BI também, tá? Essas empresas geralmente que desenvolvem sistemas gerenciadores de bancos de dados trabalham também com essas soluções em Business Intelligence, tá? E aí essas soluções de Business Intelligence, a gente vai voltando aqui ao segundo ponto, tá? Pode pagar? Pode? Se tirar foto, tiraram? Depois eu passo o material também, lembro o material lá para vocês. A gente vem para o segundo ponto aqui, né? Que é a questão do processamento, que a gente falou no início da nossa aula. Processamento. O processamento da informação, ele se dá através dos sistemas de informação. Lembrando que dentro de uma empresa a gente tem os sistemas, né? Programas, aplicativos, que são utilizados no dia a dia. A maioria dessas licenças de aplicativos para editar uma tabela, editar um texto, né? São sistemas com soluções desktop, né? Porém, dentro da rede da empresa, a intranet, que é aquela camada de rede de comunicação mais segura, né, que a empresa está conectada, tem mais controle, né? A gente consegue controlar usuário e senha, né? Os limites de acesso de cada usuário e senha, o controle de acesso às informações e aos sistemas. Nesse ambiente controlado da intranet, a gente tem um ambiente mais seguro, né? A gente tem a implementação dos sistemas de informação, um conjunto de sistemas de informação que são implementados dentro da empresa, tá? Esses sistemas, a gente divide eles em dois grandes grupos, tá? Vocês devem lembrar das aulas, aquela estrutura que a gente colocava, né? A gente tem os sistemas de apoio às operações, sistemas de informação de apoio às operações, apoio às operações, e também a gente tem um segundo grande grupo, que são os sistemas de apoio à gestão. Apoio à gestão. Vocês lembram dessa estrutura aqui que a gente viu na disciplina? Lembra?
Então, sistemas de apoio à gestão. São dois grandes grupos que a gente tem de organização dos sistemas dentro das empresas. Aqui, os sistemas de apoio às operações, a gente está naquele nível basilar da organização, com atividades rotineiras, né? Atividades repetitivas dentro da empresa, né? Que a gente tem ali um volume de dados muito grande sendo processado dentro das organizações. Exemplos de sistemas de apoio às operações. A gente tem aqui os sistemas de processamento de transações, SPTs, tá? Sistemas de processamento de transações. Exemplo de atividades realizadas pelos SPTs. A gente tem aí, cadastro de cliente, cadastro de fornecedores de produtos, né? Correspondente bancário, sistema financeiro, sistema contábil, sistema de vendas, tá? Aqui são sistemas operacionais, tá? Atividades rotineiras, repetitivas e que servem inclusive para dar entrada no nosso banco de dados da organização, tá? Além desse sistema, a gente tem também o sistema de controle de processos. Sistema de controle de processos, que são sistemas que vão utilizar com elementos controladores, sensores, né, na parte da automação dentro da minha organização. E também um terceiro tipo de sistemas que a gente tem aqui, de apoio às operações, são os sistemas colaborativos, aqueles sistemas vinculados à comunicação da minha empresa, né? A gente comentava, né? Sistemas de videoconferência, sistemas de chat organizacionais, né? Dentro da empresa ali, aquela comunicação institucional que você tem, e-mails, redes sociais dentro da empresa. Isso aqui está tudo dentro dos sistemas colaborativos. Nos sistemas de apoio à gestão, a gente tem 3 tipos básicos de sistemas de controle à gestão, que são os sistemas de informação gerencial, SIG, sistema de informação gerencial. Eles são utilizados mais no nível tático e estratégico da empresa, tá? Não tão no nível operacional. Aqui a gente tem também, né, a análise das operações que se comunicam com o sistema de informação gerencial. Mas esse tipo de sistema, que também vem aí do inglês, né, Management Information System, vocês podem encontrar nos livros aí, chamando esse sistema de MIS, Management Information System. Ele é utilizado principalmente para a produção de relatórios da empresa, balanços, né, informações no nível tático e estratégico da organização, tá? Também no nível de apoio à gestão a gente tem os SADs, Sistema de Apoio à Decisão, ou SSD, Sistema de Suporte à Decisão, que são sistemas que trabalham com modelagem e simulação de cenários para auxiliar a tomada de decisão da empresa, utilizando bancos de dados internos da empresa e também externos, de outras empresas concorrentes, informações de mercado também, né? Combina essas informações e trabalha com modelagem e simulação desses cenários. E por último, a gente tem aí os SIEs, Sistemas de Informação Executiva, tá? O que vem a ser um sistema de informação executiva? O sistema de informação executiva é utilizado muito no nível estratégico da empresa e fornece quadros de rápida visualização sobre os indicadores, a saúde vital da minha empresa, né? Como que está o comportamento da minha empresa, como está o faturamento, né? Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 31, né?
vamos supor, vocês estão lá no dia 15 do mês, aí vocês querem saber como está o faturamento das empresas, né? Das suas filiais, qual que está perto de bater a meta, qual que está abaixo da meta, né? Até a metade do mês. Então você consegue fazer esse monitoramento com quadros de rápida visualização através do sistema de informação executiva. Aí vocês vão lembrar aí, virou febre aí, né, de 2013 para cá, 2014, os sistemas de painel de indicadores dinâmico, né? Exemplo, Power BI, né? Lembra? Quem já usou aí o Power BI? Vocês conhecem o Power BI? Então, a grande maioria, né? De 2013, 2014 para cá, a Microsoft, vamos botar aí 5, 6 anos, começou a desenvolver esse tipo de sistema que possibilita painéis dinâmicos, né, com informações sobre a empresa, sobre a administração pública. Então você tem soluções hoje que facilitam esses quadros, esses dashboards de rápida visualização. O gestor, quando ele está no nível estratégico e tático, mais no nível estratégico, né, ele não tem muito tempo para analisar um volume muito grande de dados, né? Um relatório, um balanço da empresa com 10, 30 páginas. Então esses quadros facilitam numa reunião estratégica, por exemplo, ele vê como que estão os principais indicadores da empresa e subsidia o processo decisório e planejamento da empresa, tá? Então se popularizou muito, tá? Tem alguns livros que vão classificar o Power BI como um sistema de informação de gestão, podem classificar também como sistema de informação executiva. Tem algumas pessoas que falam que o Power BI, né, por conta do nome, né, é um BI propriamente dito, tá? Não chega nesse nível, tá? Mas aí tem os sistemas modulares, né, como o RP. Tem RP hoje que fornece um sistema de painéis interativos, a grande maioria dos RPs, tá? Então é uma tendência contemporânea a utilização desses painéis de rápida visualização para auxiliar o processo decisório e o planejamento da empresa, tá? Então, tá vendo aqui, ó, olha a quantidade de sistemas, né? A gente tem aqui os principais, mas tem outros. Tem, por exemplo, o TMS, sistemas de gestão de transporte. A gente tem na área de marketing especificamente o CRM, Sistema de Relacionamento com o Cliente, ou Customer Relationship Manager. São sistemas de relacionamento com o cliente. O que esse cara faz aqui, ó? Ele possibilita construir verdadeiros bancos de dados sobre os clientes, né? O que o cliente, qual o perfil de compra, né, do Marcelo, o perfil aí de compra, o produto, o nível de aceitação do produto no mercado aqui em Vila Velha, né? As campanhas de marketing, qual é o retorno que eu tenho das minhas campanhas de marketing? Eu mando um e-mail para os meus clientes, vamos supor que está aqui, ó, numa cidade, eu mando um e-mail divulgando um produto novo para vocês. Eu consigo, através do CRM, identificar, gente, nesse banco de dados, quanto tempo, seu nome? A Grace, quanto tempo que a Grace ficou lendo aquele e-mail, ou se no e-mail que eu enviei, se a Grace ela clicou no link e foi para o site da minha empresa, ou se ela acessou a rede social, se ela fez um pedido no e-commerce. Então eu consigo ter toda a interação cliente por cliente com os meus produtos, meus canais de comunicação com o cliente. Se eu tive um retorno pela central telefônica da minha empresa, né? Quanto tempo que o cliente ficou, se ele fechou um pedido, quantos produtos ele comprou, qual foi o produto que mais vendeu nas primeiras horas daquele anúncio, né? É muito comum a gente falar, né, do brand, né? Que são estratégias, né, de reposicionamento de marcas, de produtos, de empresas no mercado, né? Então o brand utiliza muito aí, ó, dos produtos de informação dos CRMs, que não se enquadram aqui nessa classificação, tá? Nessa tipologia clássica de sistemas, mas hoje também, assim como os painéis interativos, os painéis dinâmicos, exemplo, Power BI, Tableau, entre outros, são sistemas hoje que estão com uma tendência aí, ó, de expansão nas empresas.
Empresas que não operam necessariamente com marketing, né, do segmento de marketing, vêm contratando serviços e soluções aí com o CRM, tá? Beleza? Alguma dúvida? Tá claro aí? E aí vocês podem encontrar também aí, provavelmente, as questões que podem cair aí no ENAD sobre sistema de informação, tecnologia da informação e comunicação. Vocês podem encontrar algumas questões que vão abordar a questão do sistema de gestão integrada. Tanta sigla que confunde, né? ERP, Sistema de Gestão Integrado. Traduzindo aí do inglês, né? Enterprise Resource Planning, sistemas de recursos de planejamento empresarial ou de planejamento de recursos empresariais. Mas a tradução técnica desse cara aqui, ó, o ERP, é Sistema de Gestão Integrado ou Sistema Integrado de Gestão. O que esse cara fez? Ele revolucionou a questão da utilização do sistema de informação nas empresas. Tá? Antes a gente tinha vários sistemas nas empresas que não se comunicavam, sistemas isolados. Isso a gente está falando de empresas grandes, tá? Não só empresas pequenas. A gente pensar em empresa pequena que não integra os sistemas. Mas a gente sabe aí, né, que empresas grandes têm essa dificuldade de integrar. Até hoje, tá? Eu conheço várias empresas grandes aí que não conseguem integrar essas soluções de tecnologia da informação e comunicação. O ERP, ao invés dele surgir como uma solução isolada, ele já surge como uma solução para integrar os sistemas dentro da empresa. É um sistema multimodular, intermodular. Ele pode combinar funções de um SPT, Sistema de Processamento de Transações. Ele pode ter uma interface, um módulo de sistema colaborativo. Ele pode ter um módulo de sistema de informação gerencial, pode ter um módulo de CRM, pode ter um módulo de sistema de gestão de transporte, PMS, tá? Pode ter painel interativo. Então o ERP, ele cria módulos de acordo com o perfil da empresa, a demanda da empresa. Ele é uma solução customizada dentro das organizações. Então, qual que é a principal vantagem dele? É a integração das informações e dos dados na minha organização. Com a ERP você evita problemas de falta de integração de sistemas e de dados e informações na sua empresa. Por isso que é uma solução aí, ó, muito utilizada hoje em dia. A grande maioria das empresas estão surgindo, né? Já vem apostando aí nas soluções de ERP, ao invés de ficar desenvolvendo soluções isoladas, tá? E aí você desenvolve o ERP de acordo com a demanda e o perfil, as especificidades da sua organização. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tá claro? E aí, para finalizar aqui a nossa abordagem, então a gente já passou dos pontos aí que o professor Fabrício demandou, né, para a gente conversar, questão do marketing, falamos aí sobre o Big Data, né, enquanto estrutura de dados, né, falamos sobre os tipos de sistemas, abordamos agora nessa parte final essas tendências contemporâneas, né, de BI, CRM, RP. E aí agora a gente estava falando, né, as empresas elas demandam, né, essas soluções para os produtos de informação para auxiliar o planejamento e a tomada de decisão nas organizações, né? Hoje, para você tomar uma decisão, você tem que ter dados e informações, tem que ter conhecimento dentro da sua organização, né? Fazer um investimento, uma expansão, lançar um produto, né? Desenvolver um serviço, buscar inovar, né? A gente está vivendo hoje a era da tecnologia, a gente está vivendo o período da revolução tecnológica. As tecnologias da informação e comunicação, as TICs, elas são um grande diferencial hoje no nosso mundo. Hoje tudo que a gente faz, a gente está vinculado aí às tecnologias da informação e comunicação.
E isso hoje, gente, vocês aí como futuros administradores, né, gestores, empreendedores também, vocês têm que buscar potencializar a inovação através das tecnologias da informação e comunicação. E a gente está abrindo um leque aí, né, amplo de possibilidades de negócio no século 21. Estamos no início de uma década, 2022. Essa década é muito próspera para a aplicação dessas soluções de tecnologia da informação e comunicação. Como eu falei, né, hoje a gente está conectado aí. A primeira coisa que a gente faz hoje em dia, quando acorda, o que vocês fazem quando vocês acordam? Primeira coisa, celular? Tem alguém que não dá uma olhadinha no celular antes do café? Todo mundo dá uma olhada, né? Às vezes é uma notícia, ou até mesmo uma interação na rede social, ou trabalho, né? Então, hoje essas tecnologias da informação, elas estão moldando o nosso cotidiano, né? E isso também vale para os consumidores. A gente pesquisa de mercado, né? Tem pesquisa de mercado melhor do que utilizar as redes sociais, ferramentas para capturar a percepção das pessoas em relação à sua empresa e seu produto, né? É melhor que pesquisa de mercado que tem hoje em dia, né? Então a gente tem que ter esse olhar e vislumbrar as possibilidades de negócio. Essa semana passada, né, chegou aqui em Vitória o advento aí novo, né, do mundo do 5G, né? A internet de altíssima velocidade, a internet móvel nos smartphones, né? Os celulares hoje em dia aí com a possibilidade de você navegar em altíssima velocidade. Olha o campo amplo, né, que se abre agora com essa era do 5G. Hoje é possível a gente falar de ruas que, em questão de anos, vão começar a receber os primeiros carros autônomos, né? Isso já é uma realidade nos Estados Unidos, países desenvolvidos já têm aí os veículos autônomos, em algumas cidades ainda em caráter experimental, né? Mas a gente tem grandes empresas do campo da tecnologia investindo nisso, né? Aqui no estado a gente tem a UFES, né? Tem algumas empresas de tecnologia que vêm investindo nesse campo, que abre um leque aí de negócio significativo. Hoje também vai expandir essa onda dos apps, as soluções aí tecnológicas também no dia a dia urbano, né? O mundo está cada vez mais urbano, né? E aí você vê empresas, por exemplo, nesse período da pandemia, as empresas que investiram nos sistemas de e-commerce, de delivery, né? Isso daí teve um boom no período da pandemia. Muitas pessoas não compravam no e-commerce, na pandemia passaram a comprar. Teve um salto das empresas que apostaram no e-commerce e serviços também de delivery, né? Olha a quantidade de gente aí que se adaptou a pedir comida em casa, né? Que resistia e hoje em dia deixa de sair para almoçar fora ou jantar fora para pedir um lanche que é mais cômodo, né? Então as empresas que vinham apostando nisso ampliaram a sua vantagem competitiva aí nesses últimos anos. Hoje tudo que a gente imaginar vai para a palma da mão no celular. Transporte urbano, né? Os aplicativos aí que a gente necessita no dia a dia, a questão aí até dos pets hoje em dia, né? Questão de adoção, de serviços também, né? De banho e tosse, residência, tem aplicativos para isso. Salão de beleza também, né? Hoje em dia você consegue aí marcar um horário aí para fazer a unha, o cabelo, né? Via aplicativo. Então, vocês têm um campo amplo aí. O 5G vai potencializar ainda mais essas soluções da era das ondas aí, dos aplicativos para celulares. E aí eu falei do veículo autônomo, a questão do delivery, né? Os drones cada vez mais vão estar presentes nas nossas cidades, né? As entregas, essas deliveries que a gente tem aí com moto, né? Vão passar a ser, já está acontecendo, né? Inclusive lá em Baltimore, né? Foi a primeira cidade que teve o transporte de um órgão, né? O transplante de um órgão humano foi transportado da pessoa que doou de um hospital em Baltimore
alguns quilômetros o drone percorreu e foi para o hospital onde estava o receptor daquele órgão, se não me engano era um rim. Foi transplantado isso antes da pandemia, 2018 e 2019, através de um drone. Então, se o drone consegue levar com eficiência e eficácia um órgão humano para um transplante, imagina um lanche que você pede. As cidades elas vão ter que se adaptar para essa transformação que vai acontecer nos próximos anos. E para quem tem visão de negócio, empreendedor, inovador, começa a ver essas oportunidades desde já. Isso está em curso, tá? Já está acontecendo e vai se acelerar agora com o advento do 5G. Imagina, prédios com energias sustentáveis, renováveis, vão ter que ter um local e casas de pouso e decolagem de drone, tá? Porque tem também a segurança. Tá estranho, porque vira e mexe lá no prédio, passa um drone assim. Leva uns sustos assim, né? Você tá em casa, igual uma onda, mata na sua janela, o negócio piscando assim. Isso aí. Isso aí vai ficar cada vez mais comum, tá? A regulamentação desses voos, como que as empresas vão realizar com segurança e tudo. Então, isso daí, gente, pode parecer algo muito distante, né? Mas é um fato, tá? Está acontecendo e vocês podem olhar para isso aí como oportunidade, tá? Além da questão dos drones, né? A gente tem aí o conceito da internet das coisas, né? Que já é uma realidade também, a IoT, já ouviram falar? Internet of Things, internet das coisas. Hoje em dia você consegue desenvolver aí uma casa totalmente inteligente, desde o acender a luz, ligar o micro-ondas, o ar-condicionado, pedir a música, né? Tem as Alexas, né? Que cumpre essas tarefas, né, com comando de voz. Então, isso daqui, ó, com o 5G vai se tornar uma realidade, já está se tornando uma realidade, né, e vai expandir ainda mais. As geladeiras inteligentes, né, você programa lá, ó, tem um produto aqui na geladeira que não pode faltar, né, por exemplo, leite. Então, você está consumindo leite. A geladeira consegue, através de sensor, ver a quantidade de umidade que tem na sua geladeira e você consegue programar a geladeira conectada à internet, né, uma internet mais rápida. Você consegue programar a geladeira para fazer o pedido automático no supermercado para entregar mais leite num determinado dia que você vai estar em casa. Então, isso daí cada vez mais vai ficar comum, né, popular. Hoje em dia o preço não está tão acessível, né, da geladeira inteligente, mas basta a gente olhar a Smart TV, né, a TV inteligente. Todos vocês têm TV inteligente? TV conectada à internet? Então, há 5 anos atrás era um preço que não era acessível, né? Hoje já está mais acessível. Então, com o tempo, essas tecnologias vão se popularizar e vão surgir aí demandas de mercado por serviços, tá? Então, muita atenção à questão da internet das coisas, também uma tendência. E por fim, as cidades inteligentes. Combinando tudo isso, tá? Cidades inteligentes, né? A gente já tem algumas cidades com esses conceitos, né? Que vem a ser a cidade inteligente. É uma cidade que consegue combinar soluções de tecnologia da informação e comunicação para ampliar as energias renováveis. Por exemplo, poste de iluminação com sensor de energia fotovoltaica, né? Um consumo inteligente, né? Você tem aí já o Brasil incidência solar, né? Aqui a gente tem um potencial. A mesma coisa a questão da energia eólica. Não tem por que um poste, né, de energia numa rua pública aí não utilizar uma placa de energia fotovoltaica, né, energia solar. Então as cidades hoje estão investindo nisso. A questão também das cidades inteligentes, pensar as ruas com sensores de semáforo, ruas mais seguras, né? Possibilitando a entrada dos carros autônomos. A cidade inteligente também utiliza centros de monitoramento, né? De vídeo monitoramento na cidade para garantir a segurança, um fluxo de trânsito, né? Com menos congestionamentos, a onda verde, né? Os semáforos sincronizados. É o conceito da cidade inteligente que está surgindo, né? Está expandindo no mundo e no Brasil. E combinado a isso, os conceitos da sustentabilidade. A cidade inteligente, ela converge
o conceito de sustentabilidade com o conceito de tecnologias da informação e comunicação. Resumidamente, né, aqui você vai ter uma expansão significativa dessas tecnologias da informação e da comunicação dentro dos espaços urbanos. Como eu falei para vocês, hoje o mundo é mais urbano do que rural. A gente está em torno de 55%, 60% da população residindo em cidades. A tendência é que essa população chegue a mais de 70% em 2050, são dados da ONU. E qual é o tipo de cidade que vai se expandir nas próximas décadas? É essa cidade aqui, ó, conectada às tecnologias da informação e comunicação e conectadas às soluções de sustentabilidade para o meio urbano, tá? Então, pensem aí, essas são as tendências, né? Podem cair algumas questões dessas para vocês também, Renate, mas pensem com os profissionais, administradores aí, né? Empreendedores, colaboradores de empresa também, que essa é a tendência que está logo ali na frente, tá? É o que a gente está vendo aí, já está acontecendo, e isso vai expandir significativamente nos próximos anos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo?